Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais uma semana, continuando nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, ainda falando sobre o capítulo Espíritos Felizes. Hoje nós vamos estar trazendo aqui mais um depoimento de um espírito que desencarnou com o nome de Victor Lebruff, conhecendo um pouquinho mais a história dele, tão intrigante para nos trazer esses ensinamentos que a gente pode tirar de aprendizado. Então vamos lá. Jovem, piloto da Barra, pertencendo ao Porto de Havre, morto com a idade de 20 anos, desencarnou muito cedo, Morava com a mãe, pobre pequena comerciante, a qual prodigalizava os cuidados mais ternos e afetuosos, e sustentava com o produto de seu rude trabalho. Nunca foi visto frequentando cabarés, nem se entregando aos excessos tão frequentes na sua profissão, pois não queria subtrair a menor parte do seu ganho do piedoso uso ao qual o consagrava. Todo o tempo não empregado em seu serviço, ele o dava à mãe para lhe poupar a fadiga. Era um jovem que cuidava da mãe, então todo o tempo que ele não estava no trabalho dele, ele realmente estava se dedicando a esse cuidado da mãe. E continuando um pouquinho mais para conhecer a história dele. Há muito tempo sofrendo da doença da qual sentia que devia morrer, ou seja, ele já tinha uma doença, já pressentia que teria uma vida mais curta. Ocultava seus sofrimentos com medo de lhe causar inquietação e que ela mesma quisesse encarregar-se do seu trabalho. Pensando na mãe, então, ele abdicava de às vezes falar o que estava acontecendo e para que ela não causasse um aborrecimento ou uma preocupação da sua mãe. Esse jovem precisava de um grande patrimônio de qualidades naturais e de uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos aliciamentos do meio onde vivia. Ele tinha uma piedade sincera e sua morte foi edificante. Continuando. Na véspera de sua morte, ele exigiu da mãe que fosse repousar um pouco, dizendo que ela mesma sentia necessidade de dormir. Esta teve então uma visão. Encontrava-se, disse ela, numa grande escuridez. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, e o quarto ficou iluminado por uma brilhante claridade, do qual se destacou a figura de seu filho, radiosa e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o fim dele estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, sua bela alma deixara a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Então, naquele momento, ele pediu para que a mãe fosse descansar, e ao mesmo tempo também a mãe teve essa visão através do sonho, que a alma dele estava se desprendendo e deixar a terra. Continuando, uma família espírita que conhecia sua bela conduta e se interessava pela mãe, que ficou sozinha, tivera a intenção de evocá-lo pouco tempo após a sua morte. Mas ele se manifestou espontaneamente pela comunicação seguinte. Aí vem a comunicação dele, logo após o seu desencarne. Desejais saber o que eu sou agora? Bem-aventurado, ó bem-aventurado, não leveis em conta o sofrimento e as angústias, pois eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além túmulo. Felicidade? Não compreendeis o que essa palavra significa. As felicidades da terra estão tão distantes do que nós experimentamos. Quando voltamos ao Mestre com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu bem o seu dever, e que aguarda, cheio de alegria, o assentimento daquele que é tudo. Ou seja, se referindo à figura de nosso irmão Jesus, que quando nós fazemos bem a nossa parte, lá sim nós seremos, de uma certa forma, assim, reconhecidos pelo que fizemos, pelo que cumprimos aqui na nossa existência terrena, antes do nosso desencarne para o plano espiritual. Continuando, meus amigos, a vida é penosa e difícil se olhardes o fim, se não olhardes o fim. Dizendo que se a gente pensar só vamos falar assim, na existência e não saber que existe uma continuidade, pode ser que seja penosa, porque quando você está passando por uma provação. Mas quando nós temos esse conhecimento que existe uma vida após a morte física, nós continuamos a nossa escalada, aí a gente consegue passar pelas provações, pelas provas de uma forma bem diferente. É isso que ele está se referindo aqui. Mas eu vos digo em verdade, quando vierdes para o meio de nós, se vossa vida foi segundo a lei de Deus, vós sereis recompensados muito além dos sofrimentos e dos méritos que credes ter ganhado para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida por muitos homens,
que se chama benevolência. Socorrei vossos semelhantes, fazei por eles mais do que gostarias que se fizesse por vós, pois ignorais a miséria íntima, e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, minha pobre mãe, meu único pesar da terra, se referindo à mãe dele, né? Ela deve suportar outras provas, e é preciso que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Victor. E aí ele assina, né? Como se fosse ali a entrevista que ele concedeu, né, quando ele foi evocado. E aí depois nós temos aqui uma análise, né, feita, né, pelo guia do médium, ou seja, houve ali também uma análise dessa comunicação que ele prestou, né? Então veja lá, os sofrimentos suportados durante uma encarnação terrestre não são sempre uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como aquela que acaba de se comunicar convosco, são felizes por suportar males que para outros são uma expiação. O sono os retempera junto do Altíssimo e dá-lhes a força de suportar tudo para a sua maior glória. A missão desse espírito, em sua última existência, não era uma missão brilhante, mas, embora tenha sido obscura, ele só teve mais mérito por isso porque não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha primeiro um dever de reconhecimento a cumprir para com aquele que foi sua mãe. Devia em seguida mostrar que, nos piores meios, podem achar-se almas puras, de sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade se pode resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior, e seu exemplo não terá sido estéril. Ou seja, a gente pode tirar, né, dessa comunicação grandes aprendizados, né? Por exemplo, uma pessoa jovem, né, um espírito desencarnou com 20 anos de idade, mas com uma conduta equilibrada, sem excesso. Ainda que fosse uma pessoa jovem, tinha um espírito que tinha um entendimento maior e ele se poupava, ou seja, ele não se entregava aos excessos daquela época, né? Que até mesmo pela própria idade, que o mundo é convidativo, né? Então, já falando um pouquinho também que ele já tinha essa maturidade espiritual. Então, se percebe que era um espírito que já de outras, né, existências já vinha também trabalhando isso, porque passou por essa provação, estava preparado para passar por essa, né, dificuldade momentânea nessa encarnação específica, né? Nós também podemos tirar aqui uma lição importante. Quando sobrava tempo, ele se dedicava aos cuidados da mãe, né? Então, assim, a gente vê também o desprendimento dele, né? Abrir mão do seu próprio tempo para poder ajudar a mãe, que tinha ali uma certa dificuldade, uma certa doença. Então, mostra, né, que não pensava só em si e também olhava para o próximo, né, que era a sua mãe ali. Ele tinha também ali uma certa necessidade de, dessa encarnação, prestar mais afeto, mais carinho para a própria mãe, provavelmente, né, de uma outra existência que ficou aqui agora essa situação para que ele pudesse terminar, vamos dizer assim, né, nessa existência, cuidar mais dessa mãe, né. E perto da sua desencarnação teve uma atitude serena, né, vinha se preparando para esse momento da passagem. Então a gente percebe que um espírito que, quando estava ali próximo, né, de desencarnar, teve todo esse cuidado, né, de não se desesperar e também não desesperar a própria mãe dele. Então veja, né, quantos de nós seríamos capazes de ter essa atitude, né? Muito assim, realmente elevado, né? Esse espírito, né? E aí ele menciona dos sofrimentos, das angústias, devem ser encarados como fonte de elevação do espírito. Às vezes, aquele momento que nós estamos passando não é para o nosso mal, sim pelo contrário, né? Para a nossa elevação. Isso já foi relatado por outros espíritos também, mas é sempre bom frisar. Quando nós estamos passando por dificuldade, às vezes a gente desconfia se a gente tem força para passar por elas. E a gente tem que buscar essa força, sabendo que toda dificuldade, ela traz em si uma oportunidade da gente melhorar e elevar a nossa moral, no sentido de evoluirmos, né? De não pensarmos somente nas conquistas que a matéria pode nos trazer, e sim na elevação do espírito, a capacidade que nós temos de resistir, né? De passar por aquelas situações que às vezes está ali na nossa frente e que nós não podemos retardar. Cedo ou tarde nós teremos que realmente encarar aqueles fatos, né, e ir se transformando diante disso, né. Ele comenta também, como outros espíritos já comentaram, né, a explicação da felicidade terrena, né, que nós entendemos como felicidade terrena, eles veem de uma outra maneira. Então, assim, às vezes a gente tem que dar o devido valor às coisas materiais, mas aí, realmente na libertação do espírito eles conseguem ver isso de uma forma muito mais elevada, muito mais ampla, né? Como se fosse o infinito no espaço, né? Isso foi muito legal. E uma parte muito importante é a questão do sono. O sono nos retempera e nos dá força para seguirmos com a nossa missão. Ou seja, todos os dias nós temos o repouso do corpo, e nessa hora também nós podemos ter o contato nas escolas espirituais, nos hospitais espirituais, para pedir auxílio, né? Para que a gente possa continuar com a nossa jornada terrena. Então, eu acho que foi uma
um depoimento muito importante que nos traz muitas reflexões. Continuemos firmes, né, que sempre há condições de vencermos as nossas dificuldades. Devemos nos concentrar, buscar esse entendimento, essa reflexão, para ver se nós não estamos cometendo excessos, né, e atitudes que nos causam desequilíbrio, né, no corpo físico e também na nossa forma de pensar, consequentemente nas nossas vibrações, né, na parte espiritual. Então, ok? Eu agradeço a todos, eu espero que todos fiquem bem e até a próxima semana, se Deus quiser.